Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra e eu já começo essa introdução aqui com perguntas. Pode começar a responder aqui embaixo, tá? É introdução, mas pode começar a responder aqui embaixo. Pergunta 1. Como uma equipe vencendo por 2-0 consegue tomar um empate? Pergunta 2 e mais importante. Como uma equipe vencendo por 2-0 consegue tomar um empate e merecer a derrota? Bastos é um capítulo à parte nessa história. Pergunta 3. Como uma equipe experiente consegue fazer 2-0 e não entender que agora era a hora de baixar as linhas, de compactar a marcação, bola para o mato, porque o jogo é de campeonato, faz a bola correr, faz o jogo parar, entra na catimba. Como um time vencendo por 2-0 não consegue entender isso? São perguntas que eu acho que quando a gente for responder, a gente vai responder na base da ira, em qualquer mesa entre amigos, porque a gente não consegue entender em sã consciência o que acontece com esse time do Botafogo. Vou falar com vocês sobre Botafogo 2, Nova Iguaçu 2, a boa equipe do Nova Iguaçu. 2-2 foi o resultado final de um sábado que a gente poderia ter tido muito mais alegria, que a gente poderia estar acordando mais leve nesse domingo, mas não vamos conseguir porque o Botafogo atrapalhou mais uma vez. Num oferecimento de Insider, tá no ar o Memória Alvinegra. Roda a vinheta. Bom, gente, começando o raciocínio aqui, pensando que o Thiago Nunes dessa vez acertou. Ele teve um acerto no dia, depois ele errou tudo. A gente vai falando por partes. Mas ele teve um acerto. Ele escalou o Botafogo do jeito que deveria ser escalado, do jeito que esse time sabe jogar, tá? Colocando uma linha de 4. O Botafogo jogou no 4-3-3. Eu não vou falar tudo aqui, a linha de 4. O Botafogo jogou no 4-3-3. Colocou o Tietchan improvisado na lateral direita. Eu, Leozão, e já quero a sua opinião aqui embaixo também, quero todas as opiniões de vocês para todo mundo aqui. Pode fazer textão que eu vou ler e vou responder, tá? Mas eu, Leozão, teria colocado alguém com uma veia mais defensiva na lateral direita. Fez uma partida horrenda, mas eu tenho que colocar o nosso capítulo à parte aqui nessa história. Eu colocaria o Bastos na lateral direita por ele ter essa veia defensiva. Mas concordo com você de casa. O Bastos fez uma partida horrenda, tenebrosa, assustadora. Muito ruim. Fisicamente está bem. Na hora de dar o bote parece bem. Mas nunca vi para errar posicionamento como Bastos. Senhor da glória. Muito ruim o Bastos ontem. Mas eu colocaria o Bastos na direita. Tá? E colocaria o Tietchan ali na dele, dando aquele dinamismo que a gente sabe que o Tietchan consegue dar no meio de campo. Porém, falando do meio de campo, o Marlon Freitas fez a função do Tietchan e para mim ele foi bem. Um dos melhores jogadores da partida, junto com o Lucas Halter, fez um dos gols do Botafogo, tá? Que abriu o placar da partida a favor do Botafogo. Marlon Freitas ainda poderia ter feito um golaço. Tiquinho deu um passe de peito, estilo futevôlei, estilo futebol de areia pro Marlon Freitas, mas o zagueiro do Nova Iguaçu tirou na hora que o Marlon Freitas deu o famoso schlap nela, né? Era o narrador que falava isso, acho que era o... Esqueci o nome do narrador que falava isso. Comenta aqui embaixo, tá? Mas quando o Marlon Freitas ia dar aquele schlap nela, o zagueiro do Nova Iguaçu tirou, né? No ataque, Thiago Nunes, para mim, foi o maior acerto. Finalmente ele conseguiu colocar o Vitor Sá na esquerda e o Júnior Sá na direita. Amém, Senhor, aleluia. Finalmente ele conseguiu fazer isso, tá? Botafogo começa bem a partida, eu gostei do início do Botafogo, mas é aquele problema, né? Faz o gol, o time meio que já começa a desligar. Não desligou com 1-0, mas desligou com o segundo gol. E aí, já pulando, já falei de cada setor aqui, quem eu acho que se destacou, né? Quem eu acho que foram os meus destaques. E agora eu vou falar jogador por jogador. Espero que o John esteja bem.
vão ser feitos mais exames na segunda-feira para saber como está o John, mas não dá para a gente avaliar muito. Até deixei o On Fire o Ranço lá, deixei o John para ser avaliado, mas eu sei que vai ser difícil, porque o John não foi muito exigido até aquele momento da partida. Nem o Gatito foi tão exigido no primeiro tempo, apesar de no segundo ter ido muito mal, já até pulei aqui, né? Mas acho que o John teve uma partida ok, o Gatito uma partida muito abaixo, e aí a gente chega na defesa. Falando rapidamente aqui, Halter, melhor da partida, Bastos, horrível, horrendo, tenebroso, assustador, Hugo, mal, e o Tietê fazendo o que ele consegue fazer de melhor, na posição que não é dele. No meio de campo, Marlon Freitas, Eduardo, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa sumido na partida de ontem, acho que muito disso prejudicado pelo gramado horrível de Brasília. Marlon Freitas já comentei, um dos melhores da partida. E o Eduardo, apesar do gol, fiquei feliz por ele ter feito gol para ver se, opa, Eduardo vai acordar. Não acordou, continua no modo sonolento. Então, continua do mesmo jeito. E acho que a minutagem que ele está recebendo ainda é muito alta, né? Não deveria ter essa minutagem toda, 400 minutos e lá vai, né? Não precisava tudo isso. No ataque, Vitor Sá e Júnior Santos, enquanto puderam jogar do jeito que eles gostam, muito bem. Tiquinho, mesmo modo do Eduardo, teve ali um lance com o Marlon Freitas, que eu já comentei, teve um pênalti que poderia ser dado, poderia não ser dado, foi uma ação temerária, talvez no VAR alguém pudesse ter dado pênalti por essa ação, mas também não vi intensidade para um pênalti, tá? Mas mesma coisa do Eduardo pro Tiquinho, modo sonolento, tá? Modo sonolento. E o Thiago Nunes, que não deixou o Vitor Sá e o Júnior Santos jogarem do jeito que gostam a partida inteira. Do nada, ele resolve inverter. Ele coloca o Newton, mais uma vez, ferrando o garoto na lateral direita. Não entendi. Ele coloca o Raí. Também não entendi, porque não resolveu nada. Colocou o Jefinho. O Jefinho na posição errada, porque quis colocar o Jefinho na vaga do Tiquinho. Cara, era só mudar a formação. Vai para o clássico 4-4-2. Mas não, ele queria manter a mesma estrutura, voltar para aquilo que ele já tinha treinado na pré-temporada, e o time ficou completamente sem saber o que fazer em campo. O time do Botafogo era um bando dominado pela boa equipe do Nova Iguaçu. A gente só não toma a virada porque Deus não quis, porque o Gatito fez um esforço tremendo para a gente tomar o segundo, para a gente tomar o terceiro gol. E só falando do Bastos mais uma vez. Ele não pode errar do jeito que errou nos dois gols do Botafogo. Em um, ele não dá o combate. Falha do sistema? Falha do sistema. Mas era ele que tinha que dar o combate, ele não deu. No segundo, ele tinha que ter pulado na bola. O cara não consegue sair 30 segundos do chão. Muito ruim o segundo tempo. O primeiro tempo também não foi esse primor, mas o segundo tempo, principalmente, muito ruim. Um segundo tempo de uma equipe que não consegue manter a cabeça no lugar, não consegue manter a concentração. É um time muito experiente. Eu tô doido que chegue logo esses reforços. Eu tô doido que chegue, de repente, aí o Alan, que chegue o nosso uruguaio El Carniceiro, que entre logo em campo o Luiz Henrique, gente com um novo frescor para tentar, talvez, trazer uma boa, sei lá, uma boa energia para esse time do Botafogo, que parece estar vivendo ainda 2023. Mas, Botafogo, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, se algum jogador estiver assistindo, por favor, entenda. A gente já não está mais criticando ou pegando no pé por 2023. A gente está pegando no pé por um 2024 que começou horrendo, horroroso. E estamos a 15 dias da Libertadores. Jefinho também saiu machucado, espero que também esteja bem, mas o Jefinho errou tudo que tentou durante a partida. Muito disso potencializado por ter entrado na posição que não era a dele. Ele poderia muito bem negociar com o atacante, mas não, colocaram ele para ser a referência. O Botafogo jogou um segundo tempo inteiro sem atacante. Deixe o seu comentário aqui embaixo, também deixa o like, compartilha esse vídeo.
todo mundo que está chegando aqui que é novo, obrigado por estar aqui, você não é só um inscrito do canal, você também é um amigo aqui. Aqui eu trato todo mundo como amigo. E toda quarta-feira ou quinta, dependendo de quando o Botafogo joga, a gente tem lives aqui para a gente trocar essa ideia e para a gente se aproximar um pouco mais. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.